Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é a paz do mundo e a paz do Cristo, e terá como base as citações do Novo Testamento no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53, e João, no capítulo 14, versículo 27, e o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Estranha Moral, nos itens 9 a 18. Iniciaremos citando as passagens do Novo Testamento que nos leva à reflexão do tema. Em Mateus, no capítulo 10, versículos de 34 a 36, Jesus nos adverte: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Em Lucas, no capítulo 12, versículos de 49 a 53, Jesus reafirma: Vim para lançar fogo à terra, e o que desejo, senão que ele acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. E na passagem que aparece em João capítulo 14, versículo 27, o mestre assim se pronuncia: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Já na sequência do capítulo em estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador nos traz as seguintes indagações. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? E logo em seguida, Allan Kardec conclui com a seguinte afirmativa: Não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras,
pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Observando os fatos, prezados ouvintes, vamos concluir que as advertências do Cristo acontecem de maneira como ele as informava. Desde os tempos em que ele pregava a Boa Nova, os seus seguidores eram discriminados pelos próprios familiares, sendo que nem o próprio Mestre escapou desta dificuldade, como vamos verificar na passagem de Marcos, em seu capítulo 3, versículos 20 a 22, que informa: Foi então Jesus para casa. E uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: ele está possuído por Belzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E nos dias de hoje não é diferente. Membros de uma mesma família cristã, mas de denominações diferentes, mantêm-se em clima de desavenças por questões religiosas, e a intolerância se espalha em relação aos profitentes de outras religiões, praticando em nome de Jesus as mais diversas formas de violência. E voltemos ao codificador, que continua em seu raciocínio. Toda ideia nova, forçosamente, diz ele, encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na toda passar, certo de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. E logo em seguida afirma: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo.
Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. E mais adiante, prezados ouvintes, ainda no mesmo capítulo, Allan Kardec enfatiza: infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, velada as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo, aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. E fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhuma outra se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. E, completando seu raciocínio, Allan Kardec ainda nos esclarece. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más.
e tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. E ainda, dentro deste mesmo raciocínio, prezados ouvintes, vamos encontrar as palavras de Emmanuel na obra Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando afirma: nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. E dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. E perguntamos: se o Cristo afirmou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, em que consiste a paz do Cristo? Refletindo a mesma mensagem de Emmanuel que citamos, Marcos Demário, em seu artigo intitulado A Paz do Cristo diante da paz do mundo, assim nos esclarece. Informa Emmanuel, no texto a que nos referimos, que a paz do Cristo é a paz do amor colocado em ação. É a paz da caridade socorrendo o próximo. É a paz íntima do dever bem cumprido. É a paz da resignação aos desígnios divinos, trabalhando incessantemente pelo bem e pelo progresso. Mesmo que a paz do Cristo não nos isente das dores e dos sofrimentos, das provas e das expiações que ainda temos de passar para o nosso aprendizado e crescimento espiritual, ela nos dá a certeza de que com Jesus tudo podemos enfrentar com serenidade, com fé e confiança, e que, se não for neste mundo, a recompensa virá no nosso retorno ao mundo espiritual pelas portas da chamada morte. Contudo, não é preciso esperar esse momento para fluir a paz prometida por Jesus, pois o uso da prece, que é a oração, e o vibrar no amor nos atrairão os bons espíritos, que fortalecerão incessantemente nossa alma,
diante dos embates da existência terrena. E continua o querido companheiro das lides espíritas em suas reflexões. E como gerar essa paz para os outros? Como influenciar a sociedade para uma convivência mais fraterna, solidária, sem violência? Façamos nossa parte devolvendo o mal com o bem, procurando manter a calma em todas as situações, exercendo nossa cidadania com o cumprimento dos deveres que nos competem, respeitando o direito do outro. E aqui lembramos que, perante a lei divina, os direitos são iguais para todos, colocando o diálogo fraterno à frente de qualquer diferença com o outro, pensando e agindo sempre para o bem coletivo. São ações individuais que contagiam através dos bons exemplos, paulatinamente modificando a humanidade para melhor. Fiquemos com a paz do Cristo, o legítimo representante de Deus na face da terra, pois nada melhor do que, ao dormir e ao levantar a cada dia, termos paz de consciência, a verdadeira paz do Espírito. E retornando, prezados ouvintes, às palavras do codificador no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, objeto de nossos estudos, nos esclarece ele sobre os objetivos de Jesus, informando: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levado às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos.
E encerramos com mais alguns trechos da mensagem de Emmanuel, que afirma: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. E assim encerramos, agradecendo ao amigo Arcleides Soares pela edição dos nossos programas e também a você que nos ouve, desejando muita paz, amor, harmonia e esperança. Torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Filie-se ou atualize o seu cadastro pelo telefone 3386-1422. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.